Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma bênção estar junto com vocês nesse tempo tão especial de Deus, que Ele venha a derramar cada vez mais de seu poder, de sua bênção sobre cada um, todos que estão presentes, todos aqueles que estão nos assistindo pelo nosso canal aí no YouTube, e que prospere realmente a palavra de Deus sobre a vida de vocês aí abundantemente. Ok? Antes da gente começar, né, nossa porção de hoje, que é a Miquetes, né? Já passado 2 anos, né, que é a introdução, devo informar que, em primeiro lugar, aí, deixe seu like, né, deixe seu positivo, siga nosso canal aí no YouTube, né, dá essa força para nós, né, compartilha também, né, porque é uma forma também de você evangelizar, passando para as outras pessoas, para que elas conheçam também um pouco da palavra de Deus, né, na vida delas. Sei que essa semana mesmo, conversando com algumas pessoas, principalmente já de mais idade, né, eles comentaram que a gente prega de uma forma diferente, né. Eu falei, não, faz de acordo com o que Deus manda, né. Falei assim, você mexe com a gente, faz a gente pensar nas estruturas, porque está acostumado a ter o ego massageado, né. Então, você mexe com essas estruturas em cima dela. Eu falei assim, não sou eu, é ele que faz isso, eu sou apenas o servo dele. E assim a gente vai seguindo o caminho, ok? E também amanhã, né, não haverá culto nosso aqui, porque nós estamos no período de Hanukkah, então não haverá culto também. Próximo Shabat, dia 26, é a última porção do ano, né, de 2025, ano civil de 2025, e, consequentemente, a última Santa Ceia, que também nós iremos celebrar esse ano de 2025, né? Mas, entretanto, dia 2, né, de janeiro, vem a primeira porção do ano e a última porção do livro de Gênesis, né, do Bereshit, né? E assim nós também estaremos fazendo a primeira Santa Ceia do ano. Então fica aí o convite a todos vocês aí, será a partir das 7 da noite, né? Então até lá, até dia 2, a instrução do Senhor é que teremos só mais esses 2 Shabats, né, dia 26 e dia 2, né, agora como culto aqui na igreja. E assim contamos com a presença de todos vocês aí, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, e realmente dando entendimento e dando revelações para todos vocês. Ok? Que mais está faltando? Acho que é só. Se eu lembrar, para mim, a gente vai anotando algumas coisas aqui. Depois, se para lembrar de mais alguma, a gente comenta no meio do nosso encontro de hoje. Ok? Vamos lá. Hoje a nossa porção vai do oculto ao revelado, a sabedoria que não vem da força, mas vem do Espírito. Hoje eu não vou colocar parábola, porque o assunto hoje é um pouco extenso. Então, para não cansar vocês, digamos assim, que eu sei que algumas pessoas gostam da nossa parábola e param por ali, né? E poucos ficam para entender o resto da pregação. Mas hoje não tem como colocar parábola, porque além de ser um tema longo, que desperta realmente situações que nós temos que pensar, de como nós estamos agindo com Deus. Então agora nós temos aí esse tempo tão especial aí de festas e uma série de outras coisas mais, e nós temos que parar para meditar e pensar, aproveitar esse momento tão especial. Então vamos lá, Parashá Miquetes, né? Significa o final de um tempo de 2 anos, que é o justo oculto que governa o tempo. Vai de Gênesis 41:1 a 44:17. Para alguns, é Zacarias de 2:14 até 4:7. Algumas Bíblias não têm esse versículo no capítulo 2. Então começa no 13:1. As Bíblias mais antigas, né, e assim também na Tanakh,
Ou seja, no Velho Testamento, no hebraico, começa em Zacarias 2,14. Mas nas novas traduções bíblicas, aquela coisa toda das modificações, ela vai começar no 13:1. Tá? Então, não há equívoco, não há erro. Simplesmente é uma questão de estudar, de aprender como funcionam as coisas. Ok? Aí tem Mateus capítulo 16, 17 e 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Amém? Vamos lá. Gênesis, ao fim de 2 anos completos. A palavra de Deus, ela cita muito bem forte, ao final de 2 anos completos. Numa linguagem hebraica, digamos assim, Miquetes, ela não indica apenas uma passagem de tempo, mas o cumprimento de um ciclo determinado nos mundos superiores, ou seja, no plano espiritual. Na tradição mística, José representa o canal entre o oculto e o revelado. E é isso que vamos começar a ver, porque ele vai estar entre o sonho e uma realidade, entre o céu e a terra. Isso vai nos trazendo realmente situações que botam em xeque muitas das coisas que nós fazemos hoje em dia. Porque muitas vezes eu principalmente, que ando em tantas igrejas, conversando com tantos ministros, a gente vai trocando informações e vai vendo uma série de coisas, vê alguns ministros se perdendo em si próprio. Né? Isso daí hoje está se tornando quase que uma doença, digamos assim. E Deus nos traz realmente uma sabedoria ímpar, justamente nessa porção de hoje. Onde normalmente, nas outras porções antigas, né, que vocês podem nos acompanhar no nosso canal aí, Miqueias vem trazendo justamente uma evolução de José, o relacionamento dele com o faraó, o que ele fez, a prosperidade do Egito. Eu posso falar sobre tudo isso daí. Mas já está lá, gravado para vocês aí. Mas hoje Deus quer te levar para um outro caminho. O caminho da reflexão. Porque muitas vezes você é chamado para uma obra. Muitas vezes você é chamado para edificar algo, mas não é para a igreja, é na sua própria vida, que automaticamente vai refletir na igreja. E muitas vezes você renuncia a isso. Ah, não, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou isso. Mas você renuncia àquilo ao qual você foi chamado. Quantas vezes o Senhor mesmo fala? Levai o evangelho a todas as partes. Ah, eu compartilhei. Não é só isso. Quantas vezes você tinha que levar a palavra para ganhar almas para o reino, mostrar sabedoria de Deus, mostrar que o Espírito Santo habita dentro de você. E você rejeitou essa situação. Quantas vezes Deus dá aquela oportunidade de você adentrar dentro de um reino, de visitação, dentro de hospitais e tudo mais, te dá capacitação, te dá condições. E mesmo assim, você rejeita. Porque você quer fazer do seu jeito, na sua vontade, no seu tempo, na forma que você está disponível. E aí a Bíblia trata esse tempo tão especial, como colocado ao final de 2 anos completos. Ele não vem colocar como um acaso, mas como um processo. E Deus trabalha para o processo. Queira você querendo ou não, Deus trabalha para o processo. E tudo ele trabalha com o tempo. O tempo é de maturação dele, não o seu. E quantas vezes Deus te chama e você, não tenho tempo. E Deus vai sendo paciente com você. E você vai rejeitando cada vez mais, em vez de seguir a orientação do que ele já falou para você fazer, porque era o tempo de fazer. E você rejeita.
O grande exemplo, por exemplo, é essa casa. Esse santo lugar dele aqui. Quantas vezes nós tivemos aqui tempos de dificuldade, tempos de chão batido, tempos que realmente desanimavam, que as lágrimas molharam toda a terra, isso aqui. O suor batia aqui. E a gente perguntava, Senhor, é para a tua honra e glória. E só ouvia, calma, filha. Tudo no seu tempo. No meu tempo. Assim como Eclesiastes mesmo diz, há tempo para tudo. E mesmo o Senhor diz para nós, calma. Porque eu que comando a tempestade. Eu que comando o movimento. Eu que comando quando as coisas vão se aproximar. E a mesma coisa que ele já fez o convite para vários. Ei, você pode ajudar? Você pode doar material? Você pode ir lá ajudar a carregar uma lata de areia? Fazer concreto? Assentar tijolo? Quantas vezes já tocou tanta gente que eu já estou sabendo? Porque ele vai falar, estou tocando aquele filho, estou tocando aquela filha, estou tocando aquele, estou tocando aquele outro. Mas só quero escutar bênçãos. Eis a resposta que nós temos. E assim caminhamos, de acordo com a vontade do Senhor. E ele fala, ao tempo de esperar. E assim temos esperado. Porque realmente você saia da sua zona de conforto, do seu lugar comum. E assim como José estava naquela prisão, sem motivo algum, sem qualquer culpa, mas ele estava sendo preparado para aquilo que havia de vir. E nós vamos falar que tempo, como ele vai falar, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas grandes, 7 espigas ruins, 7 anos de bonança e 7 anos de destruição. Tempo. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Não é como nós queremos. É como Ele deseja aos seus escolhidos. E quantas vezes o escolhido renuncia a andar com Deus, mas quer a graça e a benesse sobre sua vida, mas não aceita andar nos caminhos do Senhor. Hoje existem momentos que o céu abre. Porque, imaginam só, José, ele interpreta sonhos. O que é isso? Senão a sabedoria de Deus aplicada sobre a vida do seu servo, que se dedicou a ele, nunca se desviou do caminho, mesmo sendo traído, mesmo sendo vendido, mesmo estando como escravo, mesmo estando prisioneiro. Nunca abandonou andar com Deus. Mesmo num presídio, ele andava com Deus. Todos os dias, a todo momento, tudo com Deus. Mesmo na casa de Potifar, ele andava com Deus. Mesmo debaixo da tentação da esposa de Potifar, ele andava com Deus. Jamais abandonou andar ou estar próximo de quem anda com Deus. Ele não toma a glória para si. Ele anula o próprio ego. E hoje nós vemos não apenas as ovelhas, digamos assim, mas vemos ministros sob o manto do ego, se perdendo de servir a Deus, de entender tempos, de entender a qualidade do tempo, de entender como prosperar,
de fato e de realidade. José ele governa o Egito sem ser egípcio, pois a luz que opera dentro do exílio habita nele. E nós vivemos num exílio. Nós, nesse mundo, somos o exílio espiritual. Aqui, nós vivemos sobre isso. Esse é o nosso êxodo. Como ele mesmo fala, sejam luz para as nações. E se você não tem o Espírito Santo dentro de você, se você não ganha almas, se você realmente não prevalece e permanece no reino de Deus, na vontade do Senhor, quem disse que você tem o Espírito Santo dentro de você? Você tem um emocional bem diferente de uma vida em comunhão com Ele, em intimidade com o Senhor. Então, ou seja, como você pode ser luz para as nações se você não vive Cristo dentro de você? E a resposta de José, lá em Gênesis 41:16, diz assim: não está em mim. Deus dará resposta. Então não adianta você perguntar para o ministro, perguntar para fulano, para Beltrano, onde estão as tuas coisas, quando você não cria um relacionamento com Deus. Quando você foge dessa responsabilidade e você se acomoda a ouvir da boca de homem. Não, mas ele é um servo de Deus. E você? Que se diz de Cristo? Que se diz realmente servidora de Jesus? Por que você não ouve? Pelo fato de não ter intimidade. E aqui a gente pode começar a dedilhar lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Não foi com sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, que Paulo nos orienta. José governa não pela força, mas pela interpretação correta do tempo. O tempo de Deus. Porque o líder não se autopromove. Por isso que vocês não veem aí, de repente, muitas fotos do apóstolo Paulo aqui. Ah, por que ele não publica tanta foto, tanto isso, tanto aquilo, que nem todo mundo faz? Já me perguntaram várias vezes isso. Porque na minha mídia social não tenho quase foto nenhuma minha. Porque não é para minha promoção. A promoção é dele. É dele. Eu só vou publicar a obra dele. Vocês podem ver, hoje estou no hospital, hoje estou fazendo a capelania, hoje estou debaixo de um viaduto, hoje estou fazendo cesta básica, hoje estou fazendo... A obra é dele. Eu sou um simples servo. A grandeza é do nome dele. Isso me basta. Não eu. Eu sou um mero servo. Só estou para servir. Simplesmente isso. Se eu sou o menor ou o maior, quem vai definir é ele. Não eu. Não a minha boca. Quem é o maior e quem é o menor, a escolha é dele. Mas eu sei que eu vim aqui para servir. Eu estou nesse mundo para servir. Não para ficar sendo servido. Ah, mas você às vezes tem isso, tem aquilo, recebe alguma coisa nesse sentido. Se contar aquilo que eu recebo. Em prol daquilo que muitos cobram nos microfones das igrejas, eu não recebo nada. E nem me faço de valia, de valores, por aquilo que realmente eu ganho. E muitas vezes aquilo que eu ganho não fica nem comigo. Eu compartilho. Tem cestas que me dão aí, agora, final de ano, todo mundo aí compartilhando uma série de coisas, eu não fico com nada. Boto tudo dentro das cestas básicas. Vai tudo embora.
Às vezes a pessoa fala, não, apóstolo, isso aqui é para você. Não. Deus já deu a direção. Mas você não abriu nem a caixa. Deus já deu a direção. Não precisa olhar o que está lá dentro. Deus já deu a direção. Vai embora. Não vai ficar comigo. Mas é aquilo que o Senhor quiser dar para você, não sei o quê. Peça direção ao Senhor. Peça a direção ao Senhor. Porque tudo que é colocado nesse altar, Ele que administra. Tudo aquilo que é colocado até para mim, vai para cima do altar. É ali que Ele administra. Por isso que essa casa prospera. Por isso que essa casa realmente abençoa a vida de todos. Por isso que multiplica na vida de todos aqueles que ofertam. Por isso que interrompe ciclos de maldição. Porque nós temos realmente uma ligação e um comprometimento muito forte com eles. José não forçou portas para poder ser reconhecido. Não precisou ficar investindo em mídias, em fofocas. Olha, aquele lá é o cara que interpreta sonhos. Não precisou de nada disso. Bastou um testemunho. Um único testemunho. E fez toda a diferença para o Egito. Não foi para José. Não foi para José. O copeiro deu um testemunho que modificou todo o Egito. O copeiro. E todo mundo olha para o José. Mas se não fosse o copeiro relatar o seu testemunho diante de Faraó, o que seria do Egito? Sem a interpretação dos sonhos. E você? Quantos testemunhos você tem para dar? E você não deu. Até mesmo no nosso canal aí, você tem vergonha de escrever. Dá teu testemunho aí nos comentários. Até você mesmo tem isso. Alguns vão lá, gostei, glória a Deus, amém, que palavra, um monte de coisa, mas conta o seu testemunho. Relata. Honre o nome de Deus. Honre que Ele prospera na sua vida. Seja como José. Não murmurou, não reclamou. Ah, porque não me dão atenção? Porque eu sou um filho de Deus? Porque eu sou um hebreu? Eu sou um povo escolhido. Eu fui traído pelos meus irmãos. Não. Ele confiou. Esperou o tempo certo. Esperou Deus agir. José nunca se apresentou como um salvador. Ao contrário. Inclusive, ele só vem ter entendimento depois. Que Deus havia utilizado ele para salvar Israel. Mas antes ele tinha que salvar o Egito. São etapas de processo. E esse é o processo de Deus. O tempo não é simplesmente aquilo que você quer resolver hoje para se livrar do problema. Mas é o tempo que Deus determina de quando vai ser realizado, por qual período que deve ser realizado e executado, para que a sua vida goze de bênçãos. José reconhece que toda a interpretação, toda a profecia, tudo aquilo que você vai falar deve proceder do nome dele, de Deus diretamente. Ou seja, se você não cria relacionamento com Deus, como alguma coisa que vem da sua boca pode ser proclamada como verdade? Como? E aí vem o tempo,
onde ele vai governar, sem perder a identidade dele. Sem subir. Não, porque agora eu tenho um anel, porque agora eu tenho servos, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nunca perdeu a identidade dele. Mesmo assumindo um nome diferente, ele nunca esqueceu quem ele é. Um servo usado por Deus. E Deus levanta as pessoas que ele quer, que não tomam o centro para si. Como o próprio Jesus ensina. Não sente nas primeiras cadeiras como você realmente fosse alguma coisa. Espere ser chamado. Espere ser convidado. Para que você não passe vergonha. Simples. Quando Deus decide revelar algo, nenhuma prisão consegue impedir. Isso é fato. Por mais que você esteja numa situação difícil, não, que eu preciso resolver isso, que eu preciso fazer aquilo, você se sente aprisionado numa situação. Não, mas eu quero resolver porque a coisa acontece, porque o tempo, porque isso, porque aquilo. O tempo é de Deus, não é seu. Começa por aí. Se você está se sentindo prisionário, busca a Deus. Busca a Deus. Para que haja a revelação. Porque se você não busca a revelação, é porque você não tem uma fidelidade. Você não tem uma aliança com Ele. Você não mantém a conexão. Você não tem um caráter ministerial. Você não se coloca como submissão a Ele. Simples dessa forma. E aí, se a gente for aproveitando já as Haftarós, nós fomos lá em Jerusalém, lá no livro de Zacarias, capítulo 2, né? Zacarias, ele vem falar de uma coisa bem interessante que me fez pensar bastante na seguinte forma. Muitas pessoas criam situações como de tipo, vou criar uma proteção, vou criar uma série de coisas e tal. E quando você começa a analisar Zorobabel, através do chamado lá no livro de Zacarias, que ele tem a função da edificação da casa de Deus, e aí você começa a avaliar todo tipo de informação que o Senhor tem colocado na vida de todos nós. E aí a gente começa a entender que o sacerdote Josué recebe uma visão de Deus muito forte, que vem fundamentar bastante coisa sobre José. Onde ele vai falar, no capítulo 2, versículo 4 lá de Zacarias, Jerusalém será habitada como aldeias sem muros. Ok? O que são muros para nós? Uma segurança humana. Uma restrição. Uma delimitação diária. Aqui é meu espaço, aqui é onde eu faço o que eu quero. Já perceberam isso? E Deus começa a falar, eu derrubo esses muros. Jerusalém não vai ter muro. Como o próprio Senhor mesmo disse, eu derrubei os muros de separação, onde se separavam os gentios dos judeus. Eu derrubei todas as
hostes religiosas que separam o meu povo. Porque eu quero todos na mesma oliveira, bebendo da mesma seiva, como o próprio apóstolo Paulo mesmo coloca. Então, os muros representam uma segurança humana. Mas se esquecem de uma coisa, que Deus promete ser essa proteção. Olha como destoa a nossa realidade, nossa razão humana e aqueles que servem a Deus. Deus não tem limites. Deus não faz imposição de muros. Não, Deus não faz distinção de pessoas. Ah, mas por que aquele é beberrão? Por que aquele é da outra fé? Por que o outro é isso? Por que aquilo? E você é o quê? Você é o quê? Que se diz de Cristo. Mas fica escolhendo com quem você quer andar. Qual o problema? José serviu a Potifar, que é adorador de deuses. Uma promíscua que nem a esposa dele, de Potifar. É um faraó que adorava deuses. Mas José jamais perdeu a sua identidade com Deus. O Senhor mesmo diz que eu serei um muro de fogo, onde uma visão profética nos anuncia a expansão de Jerusalém, onde a proteção não vem de uma força militar, mas da própria Shekhinah, como fogo ao redor. Então, ou seja, o fogo santo de Deus tem que habitar na sua vida de uma forma única, de uma forma incisiva. Porque senão, o que adianta? Suas batalhas espirituais, uma série de outras coisas. Mas, não, porque tem um fulano orando, tem aquele fazendo, tem aquele acontecendo. É sempre os outros fazendo por você, porque você não tem tempo. Já percebeu? Você não luta as suas próprias batalhas. Você não quer vencer o mal, mas adora andar com ele. Porque a tentação é fantástica desse mundo. O tentador vem realmente dizer, olha, faz aquilo, olha que você vai aparecer lá na mídia dessa forma, você vai crescer assim, parará. O que é isso? Os tentadores. Olha, não curtiram a sua página. Quantos hoje se prostam em consultórios de psicologia, remoendo porque não curtiram a sua publicação? Porque não realmente compartilharam das suas ideias e ideais. Quantos hoje se prostam para aquilo que o mundo determina, ou seja, a tentação, o mal determina sobre a tua vida? Simplesmente porque você não quer andar com Cristo. O justo, normalmente, ele vive isolado. Porque ele não quer saber da tentação do mundo. E o mundo começa a criticá-lo. Ah, só vive isolado, só vive sozinho, só vive ali, abandonado. Tá vendo? Ó, ninguém quer, ninguém acontece. Mas quando a coisa aperta, chama o justo. Porque a oração dele te livra de todas as perturbações. Para ele te mostrar o caminho da luz. Para que entre a luz na tua casa, na tua vida, no teu coração. Porque assim Deus falou. Sejam luz
para as nações. E José foi essa luz para o mundo. Ele jamais abandonou e nunca deixou de andar com Deus. Deus remove certas estruturas de nossas vidas para nos ensinar a dependência dele. Nós temos que ser dependentes de Deus, de fato. Ah, mas agora, com o mundo aí, com esses negócios de feminismo, machismo, esses tipos de idiotice que tem para caramba, para aí, cheio de valores idiotas, e o ser humano esquece de uma coisa simples. Seja homem, seja mulher. Amar uns aos outros. Antes de ver situação machista, feminista e outras coisas mais que o pessoal delega por aí, a primeira coisa que o ser humano devia atentar é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Precisa de mais? Precisa de machismo, de feminismo, desses ismos todos aí, de campanhas aí idiotas que as pessoas fazem para enaltecer a si própria. Isso que é? Ego. Ego. Nada mais além disso. E Deus vem falando lá em Zacarias. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não adianta você usar a força do seu braço, a força da palavra que você grita na sua igreja, do volume alto que você coloca no seu microfone, ou do mover que você quer fazer com seus amigos e escandalizar. Não, porque nós servimos a Deus, a Cristo, e não sei o quê, papapá. Quando na verdade, e em verdade, quando é posto à prova, muitos fogem. Zorobabel enfrenta obstáculos reais. A resposta divina não é estratégia, mas é espírito. A menorá, ou seja, o candelabro, o que é isso? São canais de consciência divina que ficam iluminando o nosso caminho. Pois que são 7. 7 consciências. 7 distribuições que ele nos dá. Para que nós tenhamos entendimento de cada uma delas. E o azeite da oliveira, que deve fluir continuamente. O que significa isso? Abundância espiritual. Zorobabel é um construtor do templo. Ele é uma figura do líder que remove montanhas espirituais. Edificar uma casa de Deus. Onde ali serão derrubados todas essas montanhas espirituais e seus problemas, que o mundo faz questão de colocar na tua presença. E não é por política, como se faz hoje, mas por alinhamento com o próprio Espírito Santo. Se a gente for lá em Mateus 16, nós provamos isso através da revelação. E a revelação que Pedro tem, que o Senhor Jesus coloca, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Quem dizes que eu sou? Tu és o Messias. E você já reconheceu verdadeiramente, espiritualmente sobre tua vida, que Jesus é o Messias?
Ou simplesmente você vai... é por aí. A definição é por aí. Está todo mundo indo, é por aí que eu vou também. Mas você não sente um coração fervendo. Um coração que realmente queima. E está participando. Querendo ajudar. De querer realmente construir. Edificar. Não a sua vida, mas a vida do teu próximo. Quem se preocupa consigo próprio é porque está abandonando alguém no meio do caminho. Isso é fato. Isso é um fato. Muitas vezes a preocupação consigo próprio fecha os olhos para quem realmente está com a mão estendida pedindo. Muitas vezes você olha para o seu próprio. Ai, que eu vou gastar, que é isso, que é um custo, que agora eu não tenho, porque é aquele negócio. Mas quantas vezes Deus já mostrou para você que quando você dá, mesmo que seja um pouco, Ele te abre a porta da abundância, para que você resolva ter muitas coisas muito mais e maiores. A verdade não vem de uma lógica natural. Assim como o próprio Senhor diz, eu sou a verdade. O próprio Senhor Jesus mesmo fala. Então não é a verdade da minha lógica natural, mas sim a verdade que vem do Espírito. Isso que basta. Não da minha compreensão natural. Pelo contrário. A minha compreensão com Ele. Por isso que nós nos debruçamos, perdemos aí tempo, digamos assim, precioso, para muitos, né, que dizem que perde esse tempo. Eu falo, eu ganho tempo. Todos os dias, quando eu me debruço e ficar ali sobre a palavra de Deus, o que Ele quer dizer aqui, o que Ele quer mostrar para nós aqui, nesse tempo. Porque nós estamos vivendo um tempo especial. E ainda vivendo um tempo de vacas gordas, ou de espigas maravilhosas. O faraó, ele reconhece algo que não entende totalmente. Mas ele diz, o único que pode fazer alguma coisa no Egito, só pode vir dele. Só pode vir de Deus. Não existe no Egito outra pessoa que possa administrar dessa forma, com um Deus tão poderoso e revelador. Eu preciso de alguém que tenha essa conexão. Mas o faraó é adorador de Deus, mas ele reconheceu em José a autoridade para fazer a diferença. E hoje, quantos faraós existem no seu dia a dia? Mas você não revela o Cristo que habita em você. Por quê? Porque você não tem intimidade. Porque ele é luz para as nações, não você. Ele. Então, é ele que tem que brilhar em você, não você. Todo o mérito não é do seu ego. Não é para engrandecer o seu ego, mas para aumentar o seu relacionamento com Deus. Pedro reconhece. Tu és o Messias. Essa confissão de Pedro ultrapassa a razão. Porque o próprio Senhor mesmo fala, quem te revelou foi o meu Pai. Uma conexão espiritual. Simples assim, não foi por razão. Porque o que dizem de mim? Que você é Elias, que você é isso, que é aquele que é para vir, que não sei o quê. Não, peraí, você é o Messias, cara. Acabou a conversa. Não tem que ficar procurando se é Isaías, se é Elias, se é o João Batista, se é não sei o quê. Não, você é o Messias. E da onde vem
uma revelação dessa, se não é de quem tem uma conexão com Deus? Quem se permite ser usado por Deus. Zorobabel recebeu a palavra profética sobre a vida dele. E assim, Jerusalém prosperou e foi edificada a casa de Deus. O que você tem edificado de verdade na sua vida? Não pelos outros. Não porque os outros vão te dar, vão te oferecer, vão te um monte de outras coisas mais em cima disso. Não. Porque você realmente conquistou. Seja sincero. Até onde você foi? Quais são as promessas que Deus colocou na sua vida? E você não foi atrás. Onde você já deve estar hoje? E não está por quê? Tropeçou no seu ego? Ou no seu relacionamento com Deus? Assim como em Mateus 17. Vai falar da transfiguração. Que aí ele mexe com o nosso coração. Que nada mais é que o momento de uma revelação da luz interior. De todos aqueles discípulos que estavam ali, eram convidados para aquele momento tão especial. Não eram todos. Não eram todos. Apenas 3. Ah, mas eram 12 discípulos. Só foram 3. Você seria convidado por Jesus para esse momento tão especial? De acender essa luz interior? De participar desse momento? Onde eles veem ali Moisés e Elias. Ou seja, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a antiga lei. Com suas promessas, com suas profecias e tudo mais, diante da glória que estava ali o tempo todo. A união de toda a palavra de Deus. E o que é que muda nisso? Em tudo isso aqui, o momento da revelação. Pedro reconheceu, ei, aquele é Moisés e aquele Elias. Como ele sabia disso? Se não é por revelação. Ah, vamos fazer 3 tendas, uma para cada um aqui, na boa, tranquilo, sem problema. Mas quem deu isso? Deus. Essa revelação. E daqui a pouco, onde estão todos? No próprio Jesus. Onde ele resume e concatena tudo em si. Como o Messias, que vem para ser sofredor. Porque antes da cruz, Deus revela quem ele é, para que a fé sobreviva a toda e qualquer dor. Muitos aí começam, não, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, porque daquilo, porque não... um monte de porquês, mas não sobrevivem à dor, porque não tem fé. Ah, porque a médico falou que eu tenho isso, o outro médico falou que eu tenho aquilo, aquele negócio todo. Se eu fosse ouvir médicos, eu não estaria nem vivo hoje. Já teriam me condenado. Mas estou aqui. E de pé. De pé. Para trazer a mensagem de Deus para a vida de vocês. Eu sigo a fé com Deus. E é isso que ele vem nos dar nesse momento. A luz que estava oculta se manifesta. Que onde Deus fala. Este é o meu filho. A ele ouvi. E muitas vezes as pessoas não ouvem o que Cristo fala, mas querem somente os milagres.
Em nome de Jesus eu estou curada. Em nome de Jesus eu estou liberto. Cara, virou disco de, como é que chama? Dessas linguagens daí dos funk, né? Dos funkeiros. Deus liberta! Jesus confia! Aquela coisa toda, né? Começa. Vai ficar aquela repetição o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Não, Jesus liberta, Jesus me salva, Jesus me cura, Jesus disse, Jesus... Mas cadê Jesus dentro de você brilhando? Porque ele é luz. E luz para todas as nações. Por que você não brilha? Por que sua candeia está debaixo de uma cama? E não no alto, para que todos vejam Cristo habitando em você. E Paulo fala justamente sobre toda essa aventura de José até Yeshua, até o Senhor Jesus. Não foi por eloquência, não foi por poder político, não foi supremacia intelectual, mas para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5. Está lá. Esse é o princípio de a força do não sou eu, mas sim aquele que é o nome sobre todo nome. Então, ou seja, não adianta falar bonito. Não adianta eu ser persuasivo. Não adianta eu ser o mais inteligente, o mais capacitado, mas aquele que está cheio de diploma na parede, porque eu fiz curso de teologia disso, curso de não sei o quê, curso de não sei o que mais, e chama minha parede, porque agora eu sou doutor, eu sou mestre. Nunca foi por isso. Somente pelo próprio poder de Deus. Porque o homem se torna maldito quando se torna dependente de outro homem, para entender o poder de Deus. Deus ainda escolhe agir através das pessoas. Quando ele podia fazer tudo sozinho. Como ele fez, criou tudo. Mas ele está dando uma oportunidade para nós. Nos tornarmos realmente imagem e semelhança dele, através dele. Cresçamos realmente na espiritualidade. Fazendo obras, como o próprio Senhor mesmo falou, faríamos obras maiores. E hoje, o que eu vejo é limitações. Só fica restrito à libertação de curas, curas e prosperidade econômica aí de todo mundo, que não sei o quê. Fica todo mundo dependente das benesses, das maravilhas desse mundo. Mas quando se fala em crescimento espiritual, edificação do nome de Cristo dentro de cada um, a coisa muda de figura. Quantas vezes a pessoa foi chamada? Quantas oportunidades são dadas? Mas o olhar está para o próprio umbigo, para o próprio ego. No que aquilo me favorece. E não, tipo, como aquilo vai engrandecer ainda mais a obra de Deus. E ajudar meus semelhantes. Aos que preferem a obediência do que viver sob o domínio da força do mundo. Porque não é por força, mas sim por sabedoria divina. A única coisa que nós podemos usar a força é conquistar o reino de Deus. Porque se você não luta contra você mesmo, que nem foi agora, mostramos agora. José não teve ego. Jesus, com todo o poder e glória dele, sabedor disso, desceu dos céus. Senão aquele que solta a subir,
como vimos no próprio livro de Atos. E os anjos mesmo testemunhando. Ele há de vir novamente e nos encontrará nos céus. Sinal que nós temos uma escada para subir até os céus. E o que nós temos buscado? O que nós temos edificado em nós mesmos nesse tempo? Autopromoção? O que é? Cadê a fidelidade com o Senhor? Cadê a dependência do controle de Deus sobre nossas vidas? Talvez a pergunta não seja quem está certo, mas se o mesmo padrão de José até os tempos de hoje é o mesmo. Eu posso atestar que é. O Senhor atua no oculto, como ele mesmo fala, o tempo inteiro, para que os reis revelem a ele. Ele sustenta antes de ser reconhecido. Como José. Sustentou o Egito inteiro e teve seu reconhecimento. Só que lá quando chega lá no começo do livro de Êxodo, nós vamos ver, o faraó já não mais conhece a grandiosidade da obra de José. E começa a fazer o quê? Escravidão para o seu povo. Por quê? O povo esqueceu como adorar Deus. Simples assim. Ah, mas isso daqui, nós estamos passando por esse momento também aqui na política brasileira e tudo mais, e o povo está orando. Não está orando. Estão fazendo encontros emocionais, emotivos, que chamem a atenção para si. Autopromoção. Eu preciso dizer que eu vou fazer oração para fulano, para Beltrano, para Cicrano, porque ele é importante, porque é isso, aquilo. Não, eu meto o joelho no chão aqui, no altar. Estou pedindo. Não precisa me promover para isso. Porque a única coisa que tem que vir é a resposta dele. E essa resposta vem sendo abundante. Nós não estamos sabendo orar nem pedir. Porque nós não estamos nos sujeitando a serem submissos a Deus, à vontade de Deus. Simplesmente isso. Nós estamos fazendo apelos emocionais, mas não espirituais. Isso é uma revelação que sempre é dada no tempo certo. E nunca se impõe por uma força. Deus vai responder, Deus é assim, Deus é aquilo. A única coisa que está escrito, Deus é amor. Lá em João. E para encerrar, não posso deixar escapar. Zacarias 4:7. Quem és tu, ó grande montanha? Diante do Senhor te tornarás planície. A sua grandeza, do seu eu pessoal, é nada perto da grandeza de Deus sobre todo este mundo. Muitas vezes nos corremos atrás de coisas para nós, que nos engrandece, que nos favorece. Quando muitas vezes um simples servo é capaz de produzir tantas coisas boas e maravilhosas, e de repente você nem fala para o seu vizinho, não fala nem para a sua rua. Aquele lá, ele faz a obra de Deus. Aquele ali tem muito para ensinar.
de como nós fazemos, de como nós caminhamos. Você não tem coragem disso, porque a sua montanha de ego é tão alta, que está prestes a se tornar planície. Quando você tirar a sua roupa velha, o seu eu, e começar a se prostrar e adorar ao Senhor em toda a plena honra e glória dele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom. Até dia 26. Espero vocês aqui para a nossa última Santa Ceia deste ano. Que o Senhor dê a vocês uma semana próspera, realmente fecunda, abençoada e de reflexão. Aprenda a andar nos caminhos do Senhor, pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida que tem sobre a vida de todos nós. E assim sempre se realizará, não só pelo poder, mas pela fé. Shabbat Shalom.